penso que a gente tem que se despir um pouco de nossas convicções e a gente começar a fazer escutas diferenciadas, né? E aproximações diferenciadas, né? Porque na medida que a gente faz uma escuta, você começa a conhecer a realidade, quer se aproximar, então você automaticamente você começa a mudar, né? A tua visão, né? Quando eu tenho a minha verdade, eu não escuto a verdade do outro, quando eu não conheço a verdade do outro, então realmente você não estabelece diálogo. E aí você não muda. Então eu acho que a primeira questão é a gente estar aberto realmente para o outro, a gente ouvir, escutar, conhecer a realidade do outro. E aí sim você estabelece um diálogo. Sou uruguaia de nascimento e moro no Brasil, né, como falou, há mais de 50 anos, e tenho essa trajetória de conhecer, de se aproximar dessa população, sobretudo a população em situação de rua nas regiões urbanas, né, onde eles estão mais concentrados. Mas a gente desenvolveu, a partir de uma metodologia específica, um trabalho diferenciado, no sentido de reconhecer a população como sujeito de sua história. Não como alguém que é passível de caridade, que tem que ser sempre objeto de caridade, mas não, eles sujeitos, eles participantes, né, de todo o seu processo de transformação social. Então, nesse sentido, nós apoiamos diversas organizações, estamos no Brasil, em várias cidades, e apoiamos o desenvolvimento do trabalho, né, dos catadores de material reciclável. Eu acho que vocês conhecem aqui em Belo Horizonte, especificamente as MARE. Também um movimento a nível nacional, que hoje está discutindo, inclusive, né, a questão da logística reversa, né, dentro da lei do saneamento nacional, né, e também com a população de rua, né, com as pessoas que moram em situação de rua, apoiando a sua organização. Só para vocês saberem, por exemplo, hoje a população de rua participa nos conselhos nacionais, seja da assistência social, como de direitos humanos, como da saúde. Então, hoje, eles são protagonistas de todo um processo social, que é importante a gente colocar, porque a gente vê aquela pessoa que está na rua, naquela situação, e a gente não acredita, né, que é possível, né, modificar, transformar e olhar essa pessoa a partir de um coletivo e a partir de uma possibilidade de uma transformação. E me parece que há um distanciamento muito grande, né, e que não se conhece essa realidade. Então, a opção pela população de rua, apesar de que no estado de Minas tem os bolsões do Jequitinhonha, tem os bolsões da fome, a gente sabe que na rua é onde se vive a maior situação de fome e, atualmente, de sede também, né, porque a população, com a mercantilização da água, a população hoje também não tem acesso à água. Se a pessoa não tem um lugar adequado para comer e um lugar adequado para tomar banho, ele não consegue se cuidar e não consegue planejar uma maneira de superar as dificuldades que ele está enfrentando. É uma questão muito subjetiva, né? Então, como que a pessoa, a partir da rua, pode pensar em superar essa situação sem não ter nenhuma possibilidade? Nós encontramos pessoas que falam a grande dificuldade, por exemplo, de escolher entre sair buscar um trabalho ou sair buscar uma alimentação, né? Ou eu escolho trabalhar ou eu escolho me alimentar. Sem as calorias dos alimentos, o organismo automaticamente busca suas reservas, ou seja, o corpo literalmente começa a queimar gordura para se manter vivo. Após consumir, resta ao organismo retirar sua energia dos músculos e a pessoa passa a ter apenas pele e osso. Né? A gente vê cadáveres, né, praticamente humanos andando nas ruas de nossas cidades aqui em Minas. Com esses baixos índices de glicose, o cérebro perde sua capacidade de comandar o corpo. Né? A pessoa começa a sentir tontura, enjoo, náusea e tem dificuldade para raciocinar. Então, o organismo, né, usa seu recurso até o esgotamento e até a morte. Houve uma pesquisa no MDS, a nível nacional, que trouxe que uma das perguntas era a questão da fome. E das pessoas em situação de rua, 79,6% conseguem fazer uma refeição por dia, né? Sendo que 27,4% compram comida com seu próprio dinheiro e 19% não conseguem se alimentar todos os dias.
Eu estou colocando isso porque para a gente sentir qual é o drama, né, que as pessoas vivem, né, na situação de rua. E a gente sabe que eles não estão na rua porque querem, né? Não é, a gente sabe que toda essa situação estão na rua por toda uma situação de um sistêmica dentro do país, né, onde realmente vai produzindo cada vez mais descartados, né, no mundo, né? E o estado de Minas não é diferente do que outros locais, não, e a gente sabe que vai crescendo muito, né? A situação dessa população. O IPEA fez um levantamento em 2016. Primeiro, essa pesquisa mostra que teve 60 mil pessoas na rua, né, a nível nacional. O IPEA fez uma estimativa em 2016, já foi para 101 mil. Né, e hoje a gente sabe que a situação já se agravou e muito. Né? Bom, eu trouxe alguns depoimentos da própria população. Achei que era uma forma de vocês aproximarem desse grupo. Eu vim para a rua com 9 anos de idade. Já passei muita fome. Já comi capim e uauzinho a cavalo. Passou rasgando na minha garganta. Me machucou. Poderia até fazer mal, mas eu comi. Com fome, a mente fica cansada. A gente não se reconhece mais. A fome é violenta. Eu cheguei a pesar 21 quilos de tanto sofrer passando fome. Dá uma angústia na gente, dói em mim muito. A fome não deixa a gente dormir, dá dor de cabeça, eu revirei lixo e muito lixo. Eu sou de Paulo Afonso, quando eu cheguei eu só tinha passagem de vinda. Isso faz muito tempo, mas eu não esqueço. Cheguei num sábado e passei 4 dias sem comer nada. Me deu muito desespero. Na rua, até achar o serviço social da rodoviária. Solidão de não ter um prato de comida. Eu já passei até 5 dias sem comer. Atualmente, como eu falei antes, falta água. Né? A prefeitura, na gestão anterior, aqui em Belo Horizonte, fechou as possibilidades da água, né, para a população de rua. Então, hoje, outro dia, teve um encontro na rua que se faz sempre, e eles sempre pedem refrigerante. Você discute o que eles querem, e incrivelmente eles pediram água. Não era nem suco, nem refrigerante. Né? Hoje a sede está grande porque foram fechados todos os bicos de água que se tinha para beber. Né? Porque parece que a população de rua fazia confusão e fecharam. Então, quando falta água ao organismo, a pessoa pode ter dores no corpo, a falta de água pode causar dores terríveis que podem levar o indivíduo a deixar de fazer as suas atividades normais e provocar muito mal-estar em diversas áreas do corpo. Algumas das principais dores associadas ao problema da dor de cabeça, angina e dores lombares. Quando não tomamos água adequada, vocês sabem, as vistas e as funções cognitivas ficam prejudicadas, dá pressão alta, artrite, asma, diabetes, etc. Então, a população de rua vive essa situação. Existem muitas doações que provocam diarreia. Eu no começo não sabia, mas estava com fome. O jeito era comer. Agora, eu não pego esse tipo de doação. Já comi comida do lixo por isso. A água é difícil, tem lugar que nem água dá. A água é mais importante que a comida. Hoje sou eu, amanhã. Esses cartazes foram escritos por eles mesmos, né? É numa dinâmica que se fez. Como eu disse, em 2007, 2009, que foi feita a pesquisa, eram 60 mil pessoas, atualmente já multiplicou esse número. E só para fechar essa parte, mas a gente tinha outras coisas para conversar também, a gente sabe que a população não só tem fome de sede, não tem fome de pão, mas também tem fome de justiça. Né? Eu acho que é fundamental também a gente discutir essa alternativa diferente e mudar essa situação. Se nós queremos cidades sustentáveis, se nós queremos mudar, se nós queremos um estado diferente, um país diferente, realmente a gente tem que investir, né, e tem que olhar a partir de um outro local, um outro lugar. Não é? A gente não pode mais, eu acho que
a violência se agrava, todos nós sabemos disso. A gente está criando realmente apartheids sociais cada vez mais graves, e acho que estamos num momento oportuno de poder realmente buscar alternativas e mudar essas realidades. As questões da política pública em relação à população de rua, acho que minimamente eu queria colocar, é muito grave, porque existe um decreto, né, nacional, onde existe uma lei nacional, existe uma lei estadual, mas não existe orçamento. Infelizmente, os orçamentos não existem para isso. Então, por exemplo, para a população de rua, que alimentar-se é um direito, está na Constituição. Existe um restaurante popular, o restaurante Populares aqui, em Belo Horizonte, que é o único estado, e sim, e em Juiz de Fora também tem. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal pode se alimentar de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo e feriados não tem como se alimentar. Em Juiz de Fora, que também existe um restaurante, são as únicas 2 cidades do estado que tem. Dão ficha para 200 pessoas. Né? A pesquisa lá dá que tem mais de 800 pessoas na rua. Então, 600 pessoas não têm oportunidade de se alimentar. Bom, esses são exemplos, né, de quais são as respostas que se dão, né, para a população que vive nessa situação. Os serviços que existem são serviços, na verdade, na maioria, muito precarizados, né, onde as pessoas não têm como dormir, descansar, também se alimentar direito. São pessoas que... aqui, por exemplo, são 400 pessoas, dormindo mais de 20, 25 pessoas em um local, no mesmo quarto. Então, não são serviços que você oferta, que você dê possibilidade de humanidade, de cidadania para as pessoas. Então, acho que a gente teria muito para conversar, né, em relação a isso, a gente modificar, a gente romper com esse modelo que descarta as pessoas, né, que destina muita gente à morte. Comumente, a gente fala, né, que a população de rua está na rua porque quer. Né? É uma das questões que normalmente todo mundo fala, esse olhar comum que se diz. Mas, se a gente for analisar, né, qual é a situação, né, por que a pessoa chegou nessa situação, a gente pode verificar primeiro esse modelo de desenvolvimento que está colocado. Importante quando você fala, né, o Rodrigo fala de permitir, né, para os cidadãos que todo mundo possa ter possibilidades, né? Mas a gente tem que se questionar hoje realmente quais são as possibilidades que se ofertam para pessoas que não têm escolaridade, ou às vezes que têm escolaridade, mas que, né, por sua diversidade, né, eles estão em situação de rua. Não pensem que a escolaridade é baixa na população de rua. Tem, inclusive, atualmente, universitários que estão na rua, né, por problemas, seja vinculados a questões de orientação sexual, ou às vezes vinculados a questões também de uso de substâncias psicoativas. Né? Então, a gente sabe que hoje é multideterminada, não podemos dizer que existe uma única causa, é multideterminada essas causas, principalmente a partir dessa questão desse sistema que está colocado. A partir daí tem outras causas que são mais imediatas, que são conflitos familiares, né, que às vezes problemas, a questão do desemprego muito grave. Né, atualmente isso cresce, as pessoas não têm, a população de rua nas pesquisas estatísticas é uma população que trabalha, né, tem muitos profissionais que estão na rua e que foram perdendo a capacidade de se manter. Conflitos familiares também a gente pode determinar como uma das causas, mas eu queria pensar também, por exemplo, a questão da especulação imobiliária, né, em relação à questão da terra. A gente hoje discute qual é a possibilidade, quando a gente discute a questão do direito à cidade, né, qual é o direito à cidade que essas pessoas vulneráveis têm, né, de poder viver realmente, desenvolver o seu potencial, né, quando elas têm que morar. Né, tem muita gente que mora longe por causa do transporte, e por causa do trabalho, ele permanece na rua durante a semana.
Então, qual é a acessibilidade que se dá para essas pessoas no direito à cidade? Né? E tudo isso reflete no valor da terra, no valor, né, da terra concentrada, né, na região urbana, no centro da cidade, principalmente. Então, acho que por aí a gente pode estar discutindo uma série de questões. A gente vê hoje o que aconteceu, o drama, o que aconteceu em São Paulo, né, com esse incêndio que teve, né? Quando a gente vê aquela situação da sequia de lá, né? A situação, né, de degradação que se vive na questão ali na região chamada, né, a gente não gosta de chamar, mas comumente falada de Cracolândia, né, e que houve todo um problema de terra colocado ali, né, houve uma especulação, isso foi, né, planejado, né, isso não foi por acaso, né, houve um planejamento de realmente você abaixar o preço dos imóveis naquela região, né, para depois poder vender a um preço maior. E aí que está, agora, como que você retira o que você provocou ali, que está naquela situação. E se as pessoas estão vivendo e se submeteram a morar naqueles prédios que estão ociosos, se a gente for olhar a quantidade de prédios ociosos que existem no país, o número de imóveis ociosos é maior do que o déficit habitacional. Então, se houvesse uma vontade política, a gente resolvia o problema da habitação. E nas áreas centrais, em áreas mais nobres, em áreas onde as pessoas podiam ter acesso, né, à alimentação, podiam ter acesso ao transporte, podiam ter direito à cidade. E isso acontece em São Paulo, mas acontece em todas as capitais. Né, a gente aqui também, né, Minas, aqui em Belo Horizonte, tem inúmeros imóveis ociosos, né, e que, se você requalifica esses imóveis, se você requalifica isso, você diminui, inclusive, o custo. Né, o custo da construção é muito maior. Então, é um inverso, né, a gente lida sempre com o inverso do que poderia estar acontecendo. É muito esdrúxulo quando a gente trabalha na área social e a gente está discutindo aqui com vocês. É muito difícil, porque a gente sempre pensa diferente. Né? A gente pensa, uai, é muito mais fácil você qualificar um prédio, você dar condições para que as pessoas morem, do que você edificar conjuntos habitacionais longe da cidade. Você diminui o quê? Você diminui a questão da violência urbana, você diminui a questão da escolaridade das crianças, você facilita o acesso, enfim, uma série de coisas, né, que você poderia, mas não. Se pensa a cidade para alguns, né, não se pensa a cidade para todos. Enfim, acho que eu já esqueci outras perguntas que você fez. Você queria saber um pouco da... Também eu penso em relação à sociedade, né? Incomoda muito, né? A população de rua nos provoca o tempo inteiro, né? Porque ela nos confronta com a nossa autoimagem, não é? Nos confronta o tempo inteiro. A gente estar na rua, sair na rua, encontrar pessoas nessa situação que vivem no limite entre a vida e a morte, nos questiona o tempo inteiro. Então, a gente prefere não ver. Então, é um binômio aí muito estranho, invisível à sociedade, invisível às políticas públicas. E ele é visível quando ele nos incomoda. Quando ele atrapalha o nosso olhar, quando ele atrapalha a nossa, quando ele bate na porta, quando ele bate no carro e que quer um dinheiro, etc. Então, a sociedade em si tem que lidar, tem que aprender a lidar de uma outra forma. E se a gente não se apropria de alguns princípios diferentes, que a gente reconhece e respeita a dignidade das pessoas, reconhece as pessoas como pessoas, né? Se a gente não passa, cada vez vai se tornar mais difícil, mais desumana a vida, mais violenta, né? A gente vai viver realmente distanciamento cada vez maiores. A desigualdade hoje é terrível, né? Vocês viram ali em alguns exemplos aonde que chega o ser humano. Como que você sobrevive sem se alimentar 5 dias? Né? Nas festas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se dá alimentação para as pessoas durante a semana, de segunda a sexta. Aí eles muitas vezes até brincam, sábado, domingo e feriado, a gente, né, que é o tempo que todo mundo prefere, que descansa, que isso, que aquilo, eles não têm como se alimentar e que tem mais dificuldade. Então, chega fim de ano, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, esses são os dias piores para a população, porque a cidade para, não existe nada, e quem que alimenta?
Aí na Semana Santa, quando fecha sexta, sábado, domingo, né, não tem, o que a população se alimenta? Então, a lógica é outra. Né? A lógica do mercado, a lógica social, se ela não sei como que vai se fazer para estabelecer diálogos. Né? Para a gente poder juntar, fazer as convergências, fazer conexões, né? Para poder realmente enfrentar, né, essa realidade. Eu acho que o sistema está falido, né? O que a gente enxerga, né, muito do lado de cá, né, da sociedade, a gente vê um sistema falido, né, onde tem milhares e milhares de pessoas. Eu falo da população de rua. Aqui em Belo Horizonte, o número está chegando a quase 5 mil já. Né? No estado de Minas, a gente sabe que esse número chega a umas 10 mil pessoas, né? No estado, né? Sobretudo nas grandes cidades, de cidade de porte maior e de porte médio, que são onde as pessoas moram. Então, a gente realmente se questiona e pensa como superar toda essa situação. Acho importantes as iniciativas, mas quais são as ações concretas que vão chegar? Como que a gente modifica isso? De que forma que a gente vai lidar, ou a gente vai continuar e permanecer tranquilo do jeito que a gente está? Né? Acho que esse clamor pela justiça social ele tem que atingir de alguma forma, né? Para a gente poder realmente todo mundo viver. Eu acho que todo mundo quer seus filhos, né, seus netos, né, podendo crescer com mais humanidade, ser pessoa. Que acho que a pessoa é um todo, né? A gente não pode fragmentar a pessoa. A pessoa é um todo, ela se desenvolve, né, e ela se realiza na medida que se realiza como um todo, com seu pensar, com seu sonhar, com seu desejo também, com sua humanidade. Né? Quando a gente vê os dados da fome, né, é o desperdício e o jogar fora, né, as duas coisas, seja jogar fora como desperdício, que são os dois grandes, acho que se eleva mais a porcentagem, né, nessa hora. E realmente poderia se fazer, né, 1000 coisas em relação ao desperdício. Quando a gente trabalha com os catadores de material reciclável, sobretudo, né, há uma disputa também, né, com o mercado, porque, na verdade, eles sobrevivem dessa catação, né, do que se joga fora, disso que sobra da sociedade de consumo, e isso a gente sabe que alimenta, né, e dá oportunidade de trabalho a quantas pessoas. No entanto, o investimento político para que você faz um investimento para a empresa, mas não para as organizações dos catadores, por exemplo, outras organizações, outras cooperativas, outros grupos, né, que poderiam ser beneficiados também. Então, não existe nenhum incentivo, né, não existem incentivos para poder realmente possibilitar que esses grupos se organizem, que esse grupo possa enfrentar, possa melhorar. Eu acho que seria também um caminho nesse sentido, porque exigir também dos governos que eles possam dar incentivos também, não só para a iniciativa privada, mas também para iniciativas e organizações sociais, seria importante, porque é aí que eles também conseguem, né, se organizar. E é fundamental, né, o incentivo também para esses grupos. Né, quando eles dependem de balança, dependem de caminhão, coisas pequenas que poderia ser, que dá benefício, que traz benefício, que podem concorrer de uma forma melhor no mercado. Né, mas como que eles enfrentaram né, o dragão, né? Como que eles enfrentam o dragão com as pequenas organizações deles? Eles são vitoriosos, porque eles sustentam as famílias ainda, eles ainda se organizam, eles enfrentam, mas o tempo inteiro o mercado é contra. Né? Então, se não se tem políticas de incentivo, né, não vai avançar. Né? E o desperdício continua e vai crescer e continua se jogando fora, porque não tem como a população sozinha se organizar sem apoio. E eu queria só te lembrar, Juliana, né, Juliana, naquela questão que você estava colocando, que os gastos, viu, não é, Rodrigo, foram congelados por 20 anos. Né? Então, os orçamentos sociais estão congelados por 20 anos. Então, a gente sabe como esse abismo vai aumentar, vai se agravar. Né? Nós não podemos ser ingênuos diante disso.
né? A PEC, né, determinou isso.